a partir de agora temos um bate-papo fantástico. Estamos recebendo mais uma vez Gisela Simona, secretária adjunta do PROCON, com um bate-papo muito sério. Mato Grosso ocupa o 5º lugar do país em número de inadimplentes. E para falar sobre isso, estamos aqui com ela mais uma vez. Gisela, eu sou muito sua fã, sempre te falei. Quero te agradecer mais uma vez por retornar aqui em nosso programa, nos dar o prazer da sua presença, sempre com conteúdo fantástico. Da última vez você nos contou um pouquinho da sua trajetória e hoje vamos falar desse ranking, né, que estamos ocupando o 5º lugar em número de endividamento. Exato. E sabe, tem mais um detalhe, as mulheres, né, lideram. Exato. Olá, Elga, a todos aí que nos assistem, né? É uma honra estar aqui com você novamente, né? E poder falar desse assunto tão importante, né, para a população brasileira como um todo, porque, como você anunciou, né, Mato Grosso em 5º lugar no ranking de pessoas endividadas e as mulheres aí na faixa etária de a partir dos seus 24 anos, estando no topo dessa lista como mais endividadas. Então, realmente um assunto que a gente precisa conversar e mostrar dicas aí importantes, né? Seja para não entrar, aqueles que não chegaram a esse ponto, e para quem já está endividado conseguir sair dessa situação. É um grande passo, né? Eu acho que quando você chega... Acho que todo mundo já passou por uma situação que se desequilibrou um pouquinho no orçamento e contraiu algumas dívidas. Se você realmente não leva aquilo a sério, você senta e coloca no papel, faz um planejamento, você sair dessa situação não é algo muito fácil, né, Gisela? Não é fácil. O que é importante a gente sempre registrar numa situação como essa? Dívidas todos nós temos. Afinal de contas, muitos de nós, para poder ter um carro melhor, uma casa, né, você acaba financiando, então você tem aquela dívida, aquele compromisso mensal que você vai pagando. Só que quando essa dívida, na verdade, é maior do que aquilo que você recebe por mês, aí nós já vamos chegando nesse estágio do superendividamento. Então, como você diz, o primeiro passo, né, seja para você prevenir uma situação do superendividamento, seja até para você conseguir sair, é sim colocar no papel, ter uma planilha do orçamento doméstico para que você coloque ali tudo que você recebe por mês, aquilo que você tem de receita, né? Se você aí é um assalariado, tem um valor fixo só, ou se você presta vários serviços, colocando ali tudo que recebe e ao mesmo tempo tudo que você tem de despesa. Tudo mesmo, né? Um exercício que eu já fiz, inclusive, que me ajudou muito, foi ter uma cadernetinha ou até no celular, todo dia, você anota tudo que você gasta. Olha, né? Só. Você, desde ali do café da manhã, às vezes passou alguém vendendo um suco, você tomou, Você né? gastou ali. Você almoçou ali, às vezes, perto do serviço, aí no final você já pegou um picolé ou uma balinha, anota tudo. Porque no final do dia, quando a gente olha essa lista, geralmente você vê aquilo que você poderia não ter gastado. Né? É um Isso aqui foi financeiro que você acaba fazendo, exatamente. Né? Aprendendo a fazer. E no dia seguinte você já não comete, às vezes, os mesmos erros. Né? Então, é algo que é importante, seja no diário, seja no mensal, mas é de extrema relevância esse desafio, né, de colocar no papel todas as suas receitas e as suas despesas. Falando de dicas, então, você já nos deu duas, né? Fazer aquele planejamento, anotar tudo e anotar tudo que gasta durante o dia. Isso eu nunca fiz, sabe, Gisela? Eu nunca fiz. Mas se você prestar atenção, você saiu de casa, você já está gastando. Saiu de casa, está gastando. E geralmente, né, aqueles valores, então, que você deixa solto na carteira, sem um compromisso certo, a gente sempre volta sem o dinheiro, ele né? volta, ele não volta, né? Mas o que é importante também? Quando você coloca tudo isso no papel, é importante você identificar aquilo que consome mais valores, aquilo que tem juros mais altos. Né? Então, por exemplo, nessa mesma pesquisa em que colocou Mato Grosso como 5º estado da federação com maior endividados, ele coloca um alerta. O cartão de crédito é o maior vilão do superendividamento. E por que que é? Porque hoje o cartão de crédito tem um juro de mais de 400% ao ano. Meu Senhor. Então, é muito complicado. Então, um dos maiores cuidados que nós precisamos ter
é com o cartão de crédito. Olha, né? E é um dinheiro que não é um dinheiro que muitas vezes você não tem, Não né? tem, né? Você tem aquela, não, eu tenho um cartão aí com limite X, mas não é a sua renda. E às vezes até as crianças são educadas erradas, Passa né? no Porque cartão. quando a mãe fala assim, não, mas eu tô sem dinheiro, meu filho, não, passa no cartão, É verdade. né? Como se o cartão não fosse dinheiro. Então, o que nós precisamos aí? O que os economistas nos ensinam, né? Primeiro que é aconselhável, se você realmente quer ter o cartão, se ele te salva em alguns momentos, que você escolha um dos seus cartões. Aquele que tem uma taxa de juros menor, porque vejam que não é tabelado, né? Então isso varia de uma instituição financeira para outra, né? Outra situação importante, que você vê aquele que te traz algum benefício, porque hoje, quando você gasta com cartão de crédito, alguns não cobram taxa de anuidade, que é até permitido por lei, mas não cobram. Outros você pode converter em pontos aquele valor que você paga, seja para converter em milhas aéreas, seja para você adquirir produtos, hoje pela internet você adquire. Então veja o cartão que te dá esse tipo de condição, né? E escolher um, porque quanto mais cartões você tem, mais fica difícil de você se programar. Se perde, né? Naquele cenário ali, Exato. Vários cartões. E uma outra tentação que tem, né, é porque na fatura, inclusive, há uma briga aí dos órgãos de defesa do consumidor para tirar aquela expressão que fala assim, pagamento mínimo. Né? Porque o consumidor, quando ele olha, minha fatura é R$3.000, mas ele pode pagar aparentemente R$300, pagamento mínimo 300, ele fala, pagando 300 está tudo certo. É uma armadilha, né? isso, É uma né? armadilha. Por quê? Quando você paga esse mínimo, você está refinanciando o saldo devedor. E refinanciar significa que você vai pagar com juros altíssimos aí, né, no final do mês. Então é por isso que às vezes quando você paga um valor pequeno, esse mínimo, você vê a fatura, mesmo você não comprando mais nada durante o mês, você vai olhar a fatura e parece que ela dobrou. Sim. Entendeu? Então vira uma bola de neve e realmente fica muito difícil de quitar. Você vê também o cartão de crédito, você tem que pagar no dia. É. Atrasou 2, 3 dias, na hora que vem já a próxima fatura, Exatamente. já vem um absurdo. Você fala, mas o que é isso? Você assusta, Exato. né? Então a grande dica que eu dou para o consumidor é, quer usar o cartão de crédito? Então use com aquela condição de você pagar a fatura cheia. Nunca pagar o mínimo, né, ou perto do valor máximo, mas o total. Esse é o correto. Né? E aquelas pessoas que são mais tendenciosas aí a ver uma liquidação, uma promoção e querer comprar, não ande com cartão de crédito no bolso. Deixa em casa. Deixa em casa quando for aquela emergência, né? Aquela hora que o gás acaba e o dinheiro do mês já não tem. Essa situação emergencial, alguém ficou doente, precisa comprar um remédio e já não tem mais o dinheiro do mês, aí você usa o cartão de crédito. Mas realmente deixar para as emergências e não para algo corriqueiro, né? Porque às vezes você tem um limite lá de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 no cartão de crédito e você acha que é um crédito que você tem disponível, que você pode usar. Acho que é algo do ser humano, né, Gisela? Tudo que não é imediato, que o dinheiro não está saindo naquele momento, tipo, você passa no débito, você sabe que o dinheiro já foi ali na Já hora. foi. E o cartão de crédito, ele te dá aquela sensação de jogar para frente. O dinheiro ainda está aqui, é algo assim que está dentro da gente. Então as pessoas têm essa tendência em achar, mas a fatura chega, Chega. né? E aí que mora o perigo, né? Então o nosso alerta é exatamente isso, né, para o consumidor. Então, nós falamos aqui de pôr no papel, falamos que o cartão de crédito é o grande vilão do superendividamento, né? Logo na sequência nós temos o chamado limite de cheque especial, que também é um outro problema, porque é um crédito que em tese está à sua disposição, né? Tá ali na sua conta, até quando você tira o extrato parece que é seu o dinheiro, né? Então brilhe os olhos, né? Os mais disciplinados, eles vão lá no banco e falam assim, eu não quero limite. Né? Os mais disciplinados fazem isso. Aqueles que é o certo, né? Você seria tem que o ideal. trabalhar com a renda real. Renda real, aquilo que é seu. Mas se você, aquele limite, é importante você saber que, de novo, é para uso de alguns dias, né? Eu já vou receber um dinheiro daqui a 2 dias, estou precisando pagar algo, então uso, porque, de novo, são juros também muito elevados. Né? Então, são as primeiras preocupações do consumidor, é o cartão de crédito, é o limite do cheque especial, né? Então, essa é uma situação importante, né? E algo também que aqui a gente deixa, né, o aviso a todos, né, que muitas vezes você, na negociação com o fornecedor, você vê que o juros está elevado, que é abusivo, né? Uma conta que você pagou, que você comprou, que era R$100, já está quase R$1.000, né? E você acha injusto isso. Não conseguiu negociar, utilize do PROCON.
né? O PROCON é um órgão que você pode se socorrer para poder fazer esse tipo de negociação, né? E às vezes, né, eu falo muito com os colegas dos PROCONs que são do interior, porque no interior, quando você fica devendo um pouquinho e você fala num órgão público, às vezes a cidade inteira fica sabendo, então as pessoas ficam até constrangidas de ir ao PROCON, mas hoje nós temos um site, né, que é o site que qualquer pessoa do estado de Mato Grosso, 24 horas por dia e 7 dias da semana, pode entrar lá e fazer a sua reclamação, que é o site www.consumidor.gov.br. Tudo online ali? Tudo online. É um site que é disponibilizado, inclusive, junto com o governo federal, pelo Ministério da Justiça. Então, o consumidor ali, ele e a tela, né, quem tem mais facilidade aí com os meios digitais, então vai lá, lá tem todas as instituições financeiras, registra a sua reclamação e o que é bacana, em 10 dias no máximo você tem uma resposta. Olha que maravilha. Né? Então é 10 dias que eu falo corrido, inclusive contando sábado, domingo, feriado, né? Então é uma ferramenta que tem um índice em torno de 70% de acordo, então é um índice elevado, então vale muito a pena o consumidor aí que às vezes está sofrendo, né, com essa dívida, que não consegue pagar, que vê que ela só cresce, tentar uma negociação por esse PROCON, canal, né? isso, Eu usando acho o que PROCON. Super efetivo, porque às vezes o consumidor ele não entende certinho se ele está sendo lesado de alguma forma ou não. Se tem essa dúvida, procurar o PROCON. E chegou a hora de darmos aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje com Gisela Simona. Gisela, falando dessa questão aí do consumidor, às vezes ele não ter conhecimento, eu verifico que as instituições financeiras, elas incentivam o consumidor a usar o crédito, né? Usar o crédito. Que na realidade é disso que eles sobrevivem. Dos juros, eles querem que o consumidor pague juros. Juros. E aí né, tem uma frase célebre que fala que não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis exatamente porque quanto mais a publicidade é ostensiva, aquelas do tipo assim, emprestamos dinheiro mesmo que você esteja negativado, Sim. que seu nome esteja lá no Serasa, no SPC, nós emprestamos dinheiro, quando você avalia os contratos, são exatamente os juros mais altos que tem no mercado. Né? Então, quanto mais fácil o crédito, muitas vezes mais caro para pagar ele é. Se aproveita daquele desespero da pessoa, da vulnerabilidade dela, né? Exatamente. Então, isso tem que ficar atento. E outra atenção que eu peço para o consumidor é os golpes que estão acontecendo pela internet. Nossa, inclusive com os que já estão endividados. Porque essa facilidade de crédito, muitas vezes, elas são oferecidas, você está lá na sua rede social, né? Você está lá no seu Instagram, no seu Facebook, de repente pula na tela, né, aquele empréstimo fácil, né, para você fazer, com juros já aparentemente baixo, e você já clica ali e dali vai indo, né? Eles vão te levando para o site deles. E ali você, às vezes, já acaba fornecendo seus dados pessoais. Então, a dica é, primeiro, você tem interesse em fazer um empréstimo? Nunca vá em links que você viu em rede social. Também não acesse links que chegaram por e-mail ou até no seu SMS ali, Sim, que ainda chega muito torpedo, né, com links para você clicar, ou até no WhatsApp. Sim. Não faça isso. Se você quer fazer um empréstimo e quer fazer pela internet, vá no site do banco. Né? Você vai lá, digita, nem vai só no Google, não. Google, né? Nem digita no Google, que de repente pode vir aparecer um site clonado. Sim. Então, vai lá, né, digita na barra o endereço do banco que você quer, né, ingresse lá e vá pesquisando isso. Se você tem um contato, né, com um gerente da sua conta, que hoje os aplicativos do banco, geralmente você tem dentro dele como falar com um atendente do banco, confirma aquilo que você fez, que você procurou na rede social antes de aceitar, né, Sim. porque, infelizmente, às vezes você está tendo golpes, você fornece seus dados pessoais, alguém usa isso para fazer outros empréstimos no seu nome, outras dívidas no seu nome. Então, esse é um cuidado que nós precisamos estar
permanentemente tendo para não cair aí em golpes. Hoje em dia virou um trabalho a mais, né? Você conseguir se livrar dos golpes. Exato. Eu digo que nós estamos, né, se nós já éramos vulneráveis, nós estamos hiper vulneráveis agora, né? E algo que eu aproveito aí a audiência do seu programa, né, que é sempre ostensiva, é falar um pouco desse golpe, né, seja para os endividados ou não, porque boleto todos nós pagamos. É verdade. Né? E os boletos é um golpe que em tese já é um pouco antigo, mas cada dia ele vem mais sofisticado, né? Que é o golpe do boleto falso. Né? Você ter uma ideia, inclusive, de contas básicas de energia elétrica, de água, estão vindo aí fraudados quando você está buscando online essa ferramenta. Né? Então, nós precisamos ter cuidado. Né? Nós temos aí a possibilidade, às vezes, de você tirar da internet, né? Qual que é a atenção que a gente pede do consumidor. Na hora que você pega o código de barras e você vai digitar lá no seu aplicativo do banco, ou que você vai ler o Pix lá, por exemplo, para fazer o pagamento, sempre aparece quem é o beneficiário. Então, você confirma se o beneficiário é realmente o fornecedor que você quer pagar antes de confirmar. Porque muitas vezes o nome que está aparecendo ali é o nome de uma pessoa física, né? Mas a gente faz às vezes no automático. Já vi, né? Já vê lá o QR Code? A pessoa já lê, já confia que já está direto ali e já vai mandando bala. E já vai, manda e paga, né? E isso está sendo um problema, porque quando você aciona o fornecedor, né, muitas vezes essa falta de cuidado, de ter observado, né, que você não pagou a concessionária de energia, que você não pagou o banco, o financiamento do seu carro, da sua casa, que você queria pagar, você acabou pagando um terceiro, né, como é que você exige do banco isso? Isso, né? E esse tipo de situação, infelizmente, não tem como responsabilizar a instituição. É a pessoa... É a pessoa que acaba ficando prejudicada, exceto se nós tivermos uma situação de vazamento de dados. Né? Eu digo vazamento de dados, o que acontece? Imagina você, né, que está nos assistindo aí e tem um financiamento de um carro, por exemplo. Sim. Né? Para que um terceiro esteja todos os seus dados pessoais, que ele saiba o valor exato da parcela que você paga. Quer dizer, houve um vazamento de dados daquela instituição financeira. Né? Então, vocês fazem essa checagem. Fazem essa checagem. Que teve acesso. Então, e aí ela tem que responder. Né? Principalmente quando o consumidor faz um contato, né? Verdadeiro, quer dizer, ele vai no site da instituição financeira, busca ali o seu contato, né, faz esse contato e acaba gerando um boleto falso. Então, aí a gente tem como responsabilizar, né? Mas a dica viu que caiu num golpe, fazer o boletim de ocorrência é importante e logo na sequência a gente poder aí fazer o registro da reclamação via PROCON, né, ou dependendo da complexidade até via Poder Judiciário. É bom incentivar as pessoas que caíram em golpes, muitos ficam envergonhados, né, quando caem em golpes. Verdade. A pessoa fica envergonhada e fala, nossa, olha, vejo isso na televisão o tempo inteiro, todo mundo, um vizinho do lado já caiu no mesmo golpe e eu acabei caindo em um golpe. Verdade. Mas acontece, só que a pessoa fica envergonhada e às vezes ela não quer nem procurar nenhum meio para se ressarcir de alguma forma, para que isso não perpetue, né? Evite que essa pessoa continue fazendo outras vítimas. Exatamente. Então, assim, das pessoas mais esclarecidas, as mais simples caem em golpe. Então, não tenham vergonha, né? Saibam que isso, infelizmente, tem acontecido, até porque é isso, né? Os métodos que usam são muito parecidos com o real, né? Então, você acaba sendo induzido a cair aí naquele golpe. Eu sou daquelas que não faço nada por telefone, nada bancário, sabe? Nada de... Eu já falo, olha, ou eu tenho que ter muita atenção com aquilo que eu estou fazendo, nada me distraindo no momento, para eu dar sequência, para eu tomar as minhas medidas, né, necessárias para me proteger ali, ou eu vou diretamente, sabe? Senão eu não faço nada sem eu estar totalmente com atenção. Gisela, eu tive acesso a alguns dados também, que você inclusive nos passou antes da entrevista, que, voltando na questão do endividamento, as mulheres estão aí à frente como sendo as mais inadimplentes, né? Existe uma porcentagem ali considerável das mulheres liderando
essa questão da inadimplência. Na sua opinião, o que acontece? Que as mulheres agora elas assumiram um papel assim de realmente estarem à frente na questão financeira da família, elas que cuidam do orçamento. O que está acontecendo com as mulheres de Mato Grosso? Exatamente. Nós estamos aí com praticamente 56%, né, dos endividados de Mato Grosso do sexo feminino. Então, as mulheres liderando, né? Mas o que é isso? Aparentemente parece ruim, mas quando a gente verifica, né? Hoje a chefia do lar, ela mudou muito, isso, né? Que eu queria então, falar. tem muitas mulheres hoje que comandam um lar aí, que são mães solo, né? Que na verdade sustentam aí a família e a gente acaba vendo a mulher liderando esse ranking, né? E mesmo muitas vezes compartilhando com o casal, você vê que muitas vezes quem faz todo aquele planejamento, né, do supermercado, que tem a conta de luz, que tem a conta de água, é a mulher que acaba fazendo, né? E algo que é interessante também, porque quando a gente vai verificar no Procon qual quem vai reclamar mais ou quem busca mais os seus direitos, as mulheres também lideram esse ranking, né, na questão do endividamento, né? Então você vê que, embora ela esteja, mas ela está atenta também, né, a essa questão de juros indevidos, de cobranças que são indevidas, né, o que é algo que é extremamente relevante também. Então não é uma questão tão negativa, né? Eu não vejo na realidade, negativa existe nesse... um planejamento que todo mundo precisa fazer, na verdade, fazer. Homens e mulheres, mas no caso é em relação a essa demanda que aumentou para o sexo feminino, né, hoje em dia. Exatamente, é considerável, né? Então isso tem que ficar atento. Então é isso, assim, com relação às dívidas é muito importante esse planejamento, né? É importante que o consumidor coloque no papel, né, todos as suas receitas, as suas despesas, né, que na hora de ter que resolver o que eu pago primeiro, quando você vê que tá aquela bola de neve, que pague aquilo que realmente esteja os juros mais altos. Tem uma questão também das contas básicas, né, Gisela, que é luz, água, então assim, o telefone já não existe mais, antes era luz, água, telefone, não, o telefone já não existe mais. Inclusive, saiu um decreto do governo federal, né, agora já no mês de junho, que ele altera o chamado mínimo existencial. Você está falando aí dessa questão dos valores básicos, né? Então vejam que nós tínhamos um decreto anterior que dizia que o mínimo existencial ele ficava em R$330, um valor muito baixo para o consumidor brasileiro conseguir pagar esse básico, a sua alimentação, sua conta de luz, sua conta de água e tudo mais. E aumentou para R$660, né? Então ainda um valor baixo, mas assim, considerando a renda de um salário mínimo, né, de quem recebe um salário mínimo, é algo que ficou um pouco melhor, né? Em que contexto? Por que tem esse decreto? Para que o consumidor não consiga fazer, né, empréstimos que ocupem essa margem. Então, essa fica preservada, né? Então, isso acontece hoje porque as instituições financeiras, como você falou, elas ficam o tempo todo te oferecendo crédito e enquanto você tem alguma coisa para receber, elas estão oferecendo. Mas elas não vão conseguir descontar direto da conta do consumidor, né, abaixo desse limite aí. É uma né? proteção, então, é uma proteção. Que tem ao consumidor. Exatamente. Gente, então, isso agora é algo bom, né, que aconteceu, ainda não é o melhor, porque a gente sabe que às vezes um caso varia do outro, né, dentro do que é necessário no mínimo. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, doente dentro da família, tudo isso gera um desequilíbrio, né, financeiro. Né? E algo que é importante também o consumidor saber, nós temos uma lei que é de 2021, que é chamada Lei do Superendividamento. O que acontece? No Brasil, quando uma pessoa tinha muita dívida, na verdade ela não tinha nenhum instrumento jurídico para sua proteção. As empresas tinham, que é o Instituto da Falência lá, né? Então uma empresa que devia mais do que tinha, ela decretava a sua falência e tinha alguns benefícios da lei para tentar se recuperar, né? A sua recuperação judicial. E hoje existe para a pessoa física. Olha que maravilha! Eu também não tinha esse conhecimento. Tem recente também, 2021, recente, né? Exato, mas agora que ela está entrando, na verdade, em execução, vamos colocar assim, que as pessoas estão tendo conhecimento dessa lei, né? O Procon Mato Grosso, que hoje eu represento, na verdade, nós estamos aí fazendo toda uma mudança interna para conseguir aplicar a lei, porque ali é a seguinte situação, porque muitas vezes não adianta, você imagina que você deve para 8 fornecedores. Você deve entre bancos, entre a própria companhia de água, de energia e outras dívidas que você tenha.
quando você negocia, às vezes, com uma, ela só entende, ela só quer saber do orçamento seu e ela. Mas, nesse caso, existe a possibilidade até do PROCON fazer uma audiência coletiva, onde ela coloca todos os seus devedores ali e nós vamos ter que chegar num acordo juntos. Se eu ganho um salário mínimo e 660 tem que estar preservado, né, sobrou R$600 para eu colocar na mesa e, de acordo com as dívidas que eu tenho com cada um, como eu posso pagar, né, sem afetar o meu mínimo existencial. Então, hoje, isso o judiciário já pode fazer. Então, em Mato Grosso, quem estiver passando por uma situação dessa, que fala assim, mas eu não consigo negociar, porque são muitos devedores que eu tenho, né, e eu não consigo sentar com todos ao mesmo tempo, você pode procurar a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ela faz esse trabalho para agendar essa audiência coletiva, né, e em breve, né, no PROCON vai ter essa condição também. Fazer né? diretamente com o PROCON. Fazer diretamente Olha que com o PROCON. maravilha. Porque existe esse a permissão. consumidor já está acostumado, né? A recorrer ao existe PROCON. essa permissão na via administrativa, mas eu digo o seguinte, não basta eu querer fazer, porque é isso, nós precisamos estar totalmente equipados com alguém, um contador para fazer essas contas para que realmente estejam corretas, né? Então tem que ter um advogado, um contador junto. Esse consumidor merece um acolhimento no sentido assim de muitas vezes até ter um acompanhamento psicológico, né? Porque nós sabemos aí que a dívida, ela é algo que te inquieta, né? Com certeza. Não é algo que você, quem está endividado, que está recebendo cobranças e uma série de situações, não é uma pessoa que fique em paz, né? Consigo mesmo, com a família. Então, às vezes, esse amparo psicológico também é necessário. Olha, é um aprendizado também, né? A pessoa tem esse acolhimento, aprende muito naquele momento para que essa situação não volte a se repetir, né, Gisela? Exatamente, exatamente. Gisela, sempre é maravilhoso ter você aqui, passando todas essas informações. É um bate-papo que realmente acrescenta na nossa vida. E eu quero te fazer um novo convite para você retornar ao nosso programa, falarmos sobre aquele tema que nós sugerimos, falar sobre o momento da mulher na política. Sim. Eu sei que você também detém um conhecimento muito grande em relação a esse assunto. Você aceita? Com certeza. Será uma eu já honra. te peguei aqui ao vivo. Será uma honra. E eu quero deixar aqui, com toda a sua audiência, na verdade, também os contatos do PROCON. Eu falei já do site, né? Sim. Que é o www.consumidor.gov.br. Quero deixar hoje, o PROCON recebe uma reclamação por WhatsApp também. Olha então, só. Você que não tem tempo de ir ao PROCON no horário comercial, né? O telefone que é 65-99228-3098, você pode fazer a sua reclamação por WhatsApp também, né? E vai poder acompanhar por WhatsApp. Você que é do interior, se precisar fazer uma audiência, nós fazemos ela online também. Então não tem nenhum problema de você morar lá em Alta Floresta, lá em Colíder e querer fazer uma reclamação aqui junto ao PROCON estadual. Então nós estamos aí com essa ferramenta para poder chegar em todos os cantos de Mato Grosso. Aproximando cada vez mais, né? Exato. Facilitando essa comunicação com o consumidor. Só assim a gente sai dessa posição, né? Exatamente. Com certeza. Gisela, mais uma vez, muito obrigada. Você é maravilhosa, eu sou sua fã e estou te aguardando aqui o mais breve possível. Conte comigo. Obrigada. Abraço.